Saudar outra vez a minha companheira do país, a Hilária, que está aí no Norte, e para dizer que. Boa noite, Miguel. Buenas noches. Buenas noites, amiga. Na verdade, pensamos que fazer um brainstorm, passando em passos práticos, para fazermos um brainstorm de todas as 10, 15 barreiras que o Estado atualmente afirma que podem ser as dificuldades para logísticas e tudo mais, digamos, definir os 10 pontos e trabalharmos sobre estes 10 pontos de forma a desmitificar, de forma pedagógica, de forma informativa e dirimirmos esta ideia do votante perigoso que vem da diáspora, não é? Mas pronto, sem olharmos como inimigos, nós, não acredito que eles olhem só para nós como inimigos, aliás, têm muitos aliados também, e além desta fase, termos uma estratégia de marketing forte, uma comunicação constante, persuasiva e informativa. Por isso é que eu falo daquela coisa amigável e pedagógica. Existem muitas teorias da pedagogia, eu sou apologista da diplomacia, mas com a intenção de avançar, usando todos os canais possíveis. O Twitter, parece que não tinha compartilhar alguma informação já com alguns colegas cá do grupo sobre isso, o impacto que o Twitter tem em aproximar-nos aos poderes. Em aproximar-nos aos poderes, estamos a falar do próprio MAT, do Ministério da Administração do Território, estamos a falar da vice-presidência, estamos a falar da presidência da República, estamos a falar de jornalistas, estamos a falar de muitas pessoas influentes na nossa sociedade, que facilmente conseguimos chegar a essas pessoas. E quanto aos grupos de pressão dentro de Angola, com manifestações e tal, eu penso que devíamos também pensar bem nesta forma, porque sabes que o nosso país é muito tóxico. E depois é só vermos como é que as pessoas se comunicam nos grupos do WhatsApp, e às vezes podem intoxicar aquilo de uma forma e podem ter aqui, e afinal vamos parar para o outro lado. E não é, temos que ter cuidado e mamar ou beber das experiências que já nos contaram aqui os colegas, por exemplo, o Mena, e termos uma atuação um pouco mais cautelosa, diria. Mas avançando, quer dizer, quando falo de cautelas, nem é medo de barreiras, simplesmente devagar, mas mais para frente. E eu acredito que tendo os 10 pontos, desmitificar, pensar de forma pedagógica, informativa, formativa, marketing, e vamos avançar. Eu acredito que sim, porque outro dia eu comuniquei, por exemplo, do grupo dos angolanos que querem votar nas eleições de 2022 no Twitter, e recebi uma notificação que o senhor Bonito de Souza segue a página. Não quer dizer nada, certo? E também sei que ele apoia ou supostamente apoia algumas iniciativas. Mas é muito importante porque esta pessoa esteve a trabalhar no Ministério da Administração do Território há muito tempo, depois passou por lá o Dr. Adão de Almeida, agora está lá outra pessoa. Quer dizer, há um vínculo direto entre o Ministério, a CNE, eles fazem a liaison entre digamos, os observadores eleitorais. Quer dizer, há formas de aproximarmos também, usando vias, digamos, mais diplomáticas, mas também consistentes. Ou seja, sendo fortes e sabendo com segurança o que queremos. E, na verdade,
E, olha, e outra coisa que, graças à internet, alguém postava num grupo a ideia das eleições proposta pela UNITA na diáspora. E nem todas as opiniões generalizadas eram favoráveis, surpreendentemente. Há aquelas pessoas que pensam que o voto na diáspora pode ser manipulado mesmo pelos os de sempre. Não é seja aquela manipulação no sentido pronto, é um voto descontrolado, é um voto que pode ir em várias direções, não é um voto, como diríamos, previsível, mas também, por exemplo, o que aconteceria com a diáspora em Cuba, o que aconteceria com a diáspora os estudantes bolseiros na Rússia, que se nos trouxerem 50 mil votos de estudantes na Rússia, 99% para o partido que está lá, como é que a gente vai discutir isso? Quer dizer, há algumas situações diferentes àquelas que nós estamos acostumados a que sejam a barreira. Portanto, eu acredito que, na verdade, tudo o que estamos a fazer aqui hoje é super útil e vai nos ajudar muito e, sobretudo, vamos avançar. E estes debates têm que ser normalizados. Vamos normalizar a conversa. Temos aqui diretores de cinema, temos aqui muitas estratégias, temos editores de vídeo, temos canais de YouTube. Vamos fazer o que nunca foi feito. E eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E nem é preciso gastar fundos imundos e essa conversa passa a ser uma conversa normalizada e que, na verdade, nos devolvam o direito ao voto, que aparentemente não temos este direito constituído. Havia uma lei, a lei parece que foi anulada e estamos, que eu dizia outro dia, estamos como aquele trabalhador que ganha $2 por hora e que está 9 meses sem salário. Estamos a pedir o nosso salário em atraso, mas também queremos aumento salarial, quer dizer, estamos aí numa situação um bocado abaixo do zero. Portanto, o que nós queremos é que nos devolvam primeiro o direito de votar e depois avançar com uma proposta de lei. E a proposta de lei passa por não ser aquela lei que dava 3 deputados para toda a diáspora. Aquela lei é o salário de €2 ou de $2. Tem que ser, no mínimo, 6. No mínimo 6. Podemos falar de mais, mas tem que ser no mínimo 6, representando a África a sul do Saara, o Magreb, Médio Oriente, a Europa, o Norte da América, Canadá, Estados Unidos, depois América Latina, Ásia e Oceania. Dá pelo menos 6 deputados. Portanto, isso avançando já em termos de draft, do que poderia ser uma proposta de lei boa e que não fosse a lei que havia antes, porque aquela lei é como o paradoxo que eu encontrei entre um salário de $2 por hora e que estás há 9 meses sem receber o salário. Quer dizer, então, yeah. Muito bem, muito obrigado, Miguel. Por favor, queremos dar oportunidade a mais angolanos aqui nesta plataforma para então poderem expressar a mesma ideia relativamente ao seu ponto de vista. Por favor, tenha a palavra a seguir, quem esteja à vontade. Se me permitem, Sim, eu penso que nós temos que traçar etapas. Eu não discordo do que o Mena apresentou, mas acho que nós temos que priorizar etapas. Há bocado perguntava sobre o porquê do falhanço das iniciativas anteriores da luta pelo voto da diáspora. Se calhar, muitas dessas questões falharam porque tentamos lutar no terreno do partido da situação, do partido no poder. E portanto, temos que aprender com essas lutas que não foram ao bom porto para não voltar a cometer os mesmos erros. Eu penso que tem que se fazer, em primeiro lugar, devemos consolidar esse grupo, esse nosso grupo que está aqui agora a debater, concertar posições, tornar-nos um grupo coeso que possa depois agir em conjunto, para não haver dispersão de posições, nem de coisas, traçarmos formas de
como é que vamos fazer essa luta. Em segundo lugar, temos que pôr qual é o objetivo principal? A conquista do voto da diáspora. A forma como depois se vai processar esse voto é outra etapa que nós iremos abordar numa fase mais à frente. Não para já. Para já temos que nos bater como é que nós vamos conseguir conquistar o voto da diáspora. E eu penso que esse voto da diáspora só será possível se nós conseguirmos criar um movimento social forte. O abaixo-assinado só por si não vai ser suficiente. Isso é jogar no campo do adversário. O adversário facilmente recebe essas assinaturas e nos mantém em suspense à espera de uma resposta e nos mantém inativos porque essa resposta não sai e nós estamos a aguardar que a resposta saia para sabermos qual é o passo a dar a seguir. Portanto, isso tem que ser criado com base num movimento social que pressione, num movimento internacional, a Hilária falou nisso, um movimento internacional em todos os fóruns do qual a Angola é subscritora, para mostrar que a Angola contraria. Depois podemos ir ver a forma como é que poderemos estabelecer como é que se vai processar o voto na diáspora. Isso já tem a ver com outros 500, que tem a ver com o problema da transparência, o problema como é que vamos organizar os censos, ir aos consulados pedir registros, pois os registros dos consulados não são fiáveis, né? Porque, como a Hilária disse muito bem, a maior parte dos angolanos vão ao consulado e refazem o seu registro consular quando precisam tratar de um documento. O registro consular normalmente tem uma validade muito curta. Acho que aquilo ao fim de um ano termina e a pessoa tem que regularizar a sua inscrição consular. Desculpa interrompê-lo, mas nós gostaríamos de fazer segmento das suas palavras para que todos nós entendamos que estamos na mesma linha, na mesma forma de pensar. Acabou de dizer que os registros nos consulados podem não ser fiáveis. Tem uma sugestão melhor? Tenho. Portanto, não é muito fácil nós conseguirmos ter os números desses registros. Mas eu penso que será mais fácil conseguirmos ter uma ideia dos números através das estatísticas que existem dos países de acolhimento. Por exemplo, nós aqui em Portugal, através do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, do Ministério da Administração Interna, são números que estão publicados, nós conseguimos saber o número de angolanos. Isso é claro que deixa de fora os angolanos que beneficiam da dupla nacionalidade, mas conseguimos ter uma ideia aproximada do número de angolanos que estão registados em Portugal. Depois ficam de fora, e essa é outra batalha que teremos que traçar, e é outro levantamento que teremos que fazer e ver qual é a melhor forma de o fazer, os angolanos que não estão com a sua situação regularizada no país, né? Que também são bastantes. E penso que no resto dos outros países acontece exatamente a mesma coisa e os países de acolhimento têm esses dados publicados, porque são obrigados a publicar esses dados. Os consulados têm os registros que vão existindo e que ora estão válidos, ora deixam de estar válidos porque são de curta duração e as pessoas só fazem realmente o registro consular. Tendo em conta, a Lara falou nisso da burocracia, da forma de funcionamento dos consulados, que é um bocado naquele esquema do partido-Estado, né? Em que os angolanos, no geral, são postos de fora. As pessoas só vão lá quando têm mesmo necessidade de ir e fazem o seu registro quando têm necessidade de o fazer. Portanto, não é um ato que é feito em consciência e de uma forma voluntária. Portanto, penso que isso podemos tentar aproximar e depois ver formas. E hoje em dia há formas, através das redes sociais, através das novas tecnologias, de tentar nos aproximar de um número dos angolanos que realmente existem. Mas penso que nos devíamos focar em traçar essas etapas, conseguir criar um movimento, consolidar o grupo, criar um movimento para pressionar, porque é através daí que o partido no poder vai realmente abrir. E, por outro lado, temos que articular tudo isto com o interior, com Angola.
Não basta mandar assinaturas para as várias instituições angolanas, porque isso não vai resolver o assunto. O assunto vai ter que ser resolvido, em primeiro lugar, na Casa das Leis. E a Casa das Leis é a Assembleia Nacional. Ou seja, significa que temos que fazer uma campanha muito ampla, muito aberta, que seja abrangente e que consiga ir buscar posições que nos sejam favoráveis nos vários partidos que existem em Angola, como também no partido que está no poder. E eu penso que existe muita gente no partido que está no poder que está de acordo com o voto da diáspora. Agora, existe uma posição ao nível do poder que não nos quer conceder esse voto porque quer controlar esse voto. Quer controlar esse voto, ou seja, só quer abrir quando tiver a garantia absoluta de que consegue controlar o voto. É evidente que dificilmente nós só conseguiremos ter uma ideia do voto não ser manipulado, porque isso vai ter que ser feito também com a exigência de que haja transparência e de que haja um acompanhamento plural, né? Da forma como tudo isso vai ser feito, do registro eleitoral, dos cadernos eleitorais. Isso não pode ser feito só por uma parte interessada no assunto. Tem que ser feito, tem que ser uma coisa transparente, pública, que todos possamos acompanhar. As dificuldades, agora não fixei o nome, mas foi quem falou antes de mim que falou nisso de podermos ter, como é que vamos processar os 10, os 10 pontos, Miguel, né? Os 10 pontos que são levantados. Podemos pegar nesses 10 pontos para desmontar o argumento do partido que está no poder, do governo, né? Podemos fazer isso. E relacionar que os países com menos recursos e que fazem o voto, põem a diáspora a votar, normalmente fazem de uma forma muito simples e que não tem grande complicação, que é solicitando aos países onde têm diáspora a sua colaboração. E, do modo geral, aqui em Portugal nós temos verificado que o governo português tem disponibilizado todas as condições, desde instalações nas faculdades e noutros sítios, para que se possa votar, e inclusive dar apoio material para que se exerça esse direito de voto. Correto. Portanto, não é nada de complicado. Correto. Nós realmente vamos até falar nisso também, como é que nós vamos poder coordenar as coisas. Nós vamos poder falar nisso para então entendermos como é que será a coordenação das coisas. Agora vamos passar ao conteúdo. Deixa-me só dizer uma coisa que se falou, que o Miguel falou. Não estranhem que o Bonito Sousa ou qualquer outro dirigente do MPLA ou do governo acompanhem todas essas movimentações. Isso é uma prática normal e habitual neles. Obrigado. Portanto, alguém mais gostaria de acrescentar, ou então, Muma, por favor. Muma? Muma, está aí? Muma, não está aí, ok. Muma, ok, pronto. Desculpa, estava aqui a tentar a lidar com a tecnologia. Olha, desculpa, eu acho que são bons pontos que estão a estar aqui avançados, né? Diferentes perspectivas de como atacar este problema. De facto, devemos aproximar esse problema de uma maneira metódica e faseada. Digo isso porque, começando exatamente do ponto das falhas, né, do fracasso, das razões do fracasso da primeira tentativa, das tentativas anteriores, nós podemos chegar a perceber onde é e como devemos proceder. Eu acho, na minha opinião, que o envolvimento tem que ser multifaseado, não é? Temos que ter múltiplas frentes, né, sobre esse assunto. Temos que pensar no envolvimento não só das pessoas que vão receber esta carta ou esta petição, mas também quais são as instituições, posso dizer, ou as figuras no país que podem nos ajudar a puxar
o avanço dessa causa, né? Temos mesmo que manter uma presença em todas as áreas. A área das multimídias, né? Temos que ter mesmo uma presença forte, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, todas, Facebook, e coordenarmos os nossos esforços para ver se a palavra toma mesmo raiz e torna-se uma coisa veicular, posso dizer, uma coisa que está à vista de todos, que todos saibam que a petição foi submetida e que a vontade da diáspora é esta, e pronto, então tem que ser uma coisa mesmo aberta, e temos que usar todos os tipos de mídia, mesmo o mídia do jornal, né, escrito ou a imprensa, temos que ter este approach. À medida que vamos falando e à medida que vamos nos organizando um bocado mais, terei mais inputs, mas acho que esta é a minha visão nesse preciso momento. Eu gostaria de continuar a ouvir de outros grupos. Acho que a maior parte do que se falou até aqui é válido. Fiquei assim um bocado de dúvida sobre a questão da não existência que o Miguel mencionou de uma lei que nos ofere o direito de votar. Na minha ótica, eu pensei que ainda estava em vigor, né? Eu acho que é o artigo 114, mas enfim, gostaria de aprender um bocado mais como é que perdemos essa capacidade de votar a partir do estrangeiro, porque na minha maneira de perceber era simplesmente uma questão de que não estava a ser posta em prática. Pronto, em suma é mais ou menos isso. Gostaria de continuar a ouvir os outros colegas e compatriotas o que têm a dizer. Muito obrigado, Muma. Muito obrigado. Nós achamos que também isto só foi um encontro para podermos então termos uma ideia geral e trazermos então, podermos sincronizar as ideias e ver onde é que nós podemos caminhar e como. Agora, o resto acredito que será mais reuniões, mais encontros que nós vamos poder então esmiuçar, poder levar as coisas em mais detalhes, em mais consciência, mais análise nas coisas. Agora, há uma pergunta que realmente é importante que nós começamos a pensar agora, a partir desta plateia. A pergunta é esta: conforme já o senhor Jorge Silva mencionou, que realmente é correto, nós estamos... isto é um processo, é uma coordenação do processo para o fim de um fim conclusivo, que nós precisamos chegar em algum sítio. Nós partimos, começamos num ponto de partida e precisamos chegar num outro ponto. O que precisa de nós, ou sabemos que há um processo, e neste processo nós temos que organizar os passos, as ideias, organizar as metas. Entanto, estamos a falar também de angolanos em vários pontos, angolanos com várias ideias, ou angolanos com várias sugestões, angolanos com várias experiências. Então, eu acho que é importante, que tal se nós pensarmos em criar uma comissão que seria uma comissão de angolanos, que então esta comissão estaria muito engajada seriamente no processo e a partir dali poderíamos então traçar um plano master ou um plano geral. O que é que acham? Tenho a palavra, por favor. David, posso Pode sim, intervir? Pode, doutor Flávio. Obrigado. Eu ia ainda intervir em relação à questão anterior, estava a pedir a palavra, mas penso que não Desculpe fui. por isso. Não, por amor de Deus, não tem importância nenhuma. Eu apreciei muito os vários pontos de vista que aqui foram emitidos e penso que todas as ideias são aproveitadas, não é? E, portanto, aqueles que ficaram no grupo de coordenação, é bom que estejamos todos a tomar nota
para depois se poder articular um bom programa de trabalho. Eu gostava de começar por analisar a lição que nós tiramos, ou que o MENA tirou do processo anterior. E o que me parece a mim é que o facto de nós termos tido uma atitude, digamos, muito oficial, de fazermos este contacto com as entidades sem termos um suporte social, e aí estaria de acordo com o que disse o Jorge Silva, isto nos retira depois a possibilidade de podermos ir mesmo para a frente. Eu penso que isto adapta-se ao nosso país, e que temos uma democracia ainda muito débil, e que, portanto, não há rigor em seguir a Constituição, as leis depois também não são muito limpas. É preciso, penso eu, primeiro criar um movimento social de opinião muito forte, que se deve manter ao longo de todo o tempo, mas a ideia é transferir esta questão do voto na diáspora não para os promotores, as organizações, nós que estamos aqui a tentar articular, mas fazê-la assumir pelas próprias pessoas e fazer com que isto seja um movimento social em que os poderes instituídos sintam que é a vontade dos angolanos que estão na diáspora e dos angolanos também que estão no interior do país, e que não é o desejo de meia dúzia de pessoas iluminadas que acham que isto é um direito constitucional e que vão pressionar neste sentido. E dentro deste sentido, eu penso que a primeira fase, depois de termos a coordenação criada, a primeira fase é mesmo esta fase de sensibilização. Todo um conjunto de formas de sensibilizar e fazer com que esta ideia seja assumida por muita gente, pelos angolanos todos que estão na diáspora. Portanto, todos nós já vi que há consenso de que é um direito, e, portanto, independentemente da forma como a lei está feita, é um direito constitucional e está claro desse ponto de vista. Esta fase é a fase de uma importância extrema. Depois eu penso que, como também já aqui se disse, que é preciso fixar claramente os objetivos, e isto já será uma tarefa para a coordenação. E nestes objetivos nós vimos que pelo menos há 3 objetivos que temos que tentar alcançar e que são de alguma maneira faseados, que é a questão da lei, como o Miguel disse bem, e nós naquela live também chamamos a atenção para isso. A lei não dá até agora o direito dos imigrantes votarem. Dá o direito de algumas pessoas que estão temporariamente fora do país poderem votar, mas não os imigrantes todos votarem. Portanto, é preciso fazermos um estudo da lei e fazer a pressão nos órgãos que efetivamente podem alterar isto. A outra questão depois é, uma vez que a lei seja aprovada, que ela seja assumida pela CNE, que é o órgão de gestão eleitoral. Este é outro objetivo que temos que ter, porque a lei pode estar aquilo na lei, como havia em 1992, e depois arranjar-se um argumento, questões logísticas, questões técnicas, etc. E, portanto, é preciso haver pressão para que este assunto seja tratado em tempo, porque normalmente o voto na diáspora é o último assunto que o CNE trata, porque quem tem que especificar de maneira concreta de como é que as coisas devem ser feitas é a CNE. E a CNE deixa isto para o fim para depois concluir que não há condições. Não é? Portanto, é efetivamente uma tática. E depois temos uma terceira fase, aquilo também que o Miguel falou e que deve ser acautelado. Nós queremos que o voto seja livre e que seja justo. E, portanto, a partir daí, criarmos condições de trabalho para que se efetue isto. Portanto, aí eu vejo, pelo menos logo a partir de 3 fases, é que nós temos que... O resto são
os procedimentos para conseguirmos conquistar isto, não é? Como é que vamos fazer a propaganda, quais são os setores que temos de contactar, aqui belíssimas ideias, mas penso que devemos conjugar vários tipos de procedimentos. Não podemos só ficar na diplomacia, é insuficiente, na diplomacia vigorosa que foi dita pelo Miguel, que deve ser feita, naturalmente que a nossa pressão também é em função da resistência que se põe, não é? E nós sabemos à partida que não há vontade política, pelo passado também já observamos isso. E, portanto, precisamos deste movimento social para abrir esta vontade política, plasmar isto na lei, plasmar depois na organização do processo e depois temos a possibilidade do controle do processo. Portanto, são algumas observações que eu penso que podem ser úteis para este debate e, eventualmente, para a comissão coordenadora que for criada. Obrigado. E neste aspecto da comissão coordenadora, gostava de dizer que, para além do diagnóstico que se vai fazer dos angolanos que estão na diáspora, o que dá uma dimensão da violação de um direito que não vem sendo consignado, é também tentarmos fazer um levantamento das várias associações espalhadas em todo o mundo de angolanos para trazê-las a esta plataforma, não é? Nós sabemos que os angolanos estão organizados em muitos lados e se conseguirmos esses contactos todos, quem está na Bélgica depois pode ser responsabilizado por ter os contactos com a União Europeia, quem está nas Nações Unidas, a Washington. E, então, se tivermos uma plataforma reunindo todas essas associações que concordam em lutar por esse objetivo, eu penso que isto poderá, digamos, desta vez, nós podemos fazer um movimento muito bom. E sem esquecer, como diz o Jorge Silva, o interior. É preciso que haja uma luta conjugada, combinada, desse ponto de vista. Muito obrigado. E peço muito obrigado, Dr. Filomeno. Portanto, alguém tem alguma pergunta ou queria associar com a ideia? Por favor, tenha a palavra, porque daqui a pouco vamos terminar. Eu, sinceramente, eu tenho que dizer que não, já tínhamos pensado nesses 3 aspectos legislativos, mas eu não pensei que incidiam tanto no que nós queremos aqui conseguir. Porque eu pensei que, por exemplo, a questão da lei, que tanto o Dr. Filomeno como o Miguel mencionaram anteriormente, era uma questão que já estava completamente resolvida, já que não tínhamos que vamos temer por esse impedimento. Então, eu não sei, a partir daqui da nossa comissão, como é que nós podíamos trabalhar também nesse sentido, ou se seria o nosso foco, não? O nosso foco de trabalho. Porque eu, sinceramente, eu penso, né, entendo, até agora que o nosso objetivo era mais criar um movimento social forte, uma pressão internacional e nacional ao governo no governo de Angola, para que de alguma maneira ou outra fizesse possível o direito ao voto dos angolanos e angolanas que residimos cá fora. Então, acho que o que o Dr. Filomeno acaba de dizer vem a confirmar que realmente é um processo árduo, um processo que vai requerer de todos nós muita implicação e muito compromisso, né? Enfim, só vou já terminar com o que vou dizer agora. Eu acho que seria bom, o que eu comentei da outra vez contigo, David, acho que falei também, estava o Miguel, o Jorge, o Chito, acho que era com o Dr. Filomeno, a questão de fazermos um brainstorming, uma chuva de ideias, para vermos um pouco os pontos de, primeiro, os impedimentos que o MPLA põe para que o voto na diáspora seja uma realidade, e também fazermos uma chuva de ideias para ver quais seriam os pontos estratégicos globais, né, desse processo que nós devíamos trabalhar para, em lugar quizás de criar só uma comissão, podíamos criar uma ou duas, por exemplo, uma que trabalharia no aspecto dos movimentos das associações, das questões técnicas e logísticas, e outras quizás que trabalhariam mais no campo da incidência política, né?
que fizesse um contacto por exemplo, com as Nações Unidas, com a União Europeia, com o Tribunal da Haia, com a União Africana, enfim, para poder um pouco dividir as tarefas. E também acho que seria interessante documentar tudo isso, criar um documento, não sei se em Google ou em alguma outra plataforma, que se fosse compartilhado com todos, para aí criar um scheduling, um planning de trabalho, porque senão vamos fazer várias reuniões e eu acho que devíamos ter já objetivos claros, né? Esse dia fazer isso, naquele dia fazer isso, que alguém contacte com alguém no Brasil, que alguém contacte alguém em Bruxelas, vamos falar isso, vamos fazer isso, para ir já avançando e não deixar esse assunto em reuniões uma detrás da outra. Não sei o que vocês acham. Sim, muito bem, Hilária, muito bem, mas eu gostaria, de princípio, dar a oportunidade ao doutor Filomeno, se gostaria de acrescentar algo ou sugerir, mas também dizer já que, por exemplo, a VAD, todos os debates que passam por aqui são postados nas redes sociais e, portanto, as pessoas têm a oportunidade de interagir conosco durante os debates e depois do debate. Doutor Filomeno, tem alguma coisa que gostaria de acrescentar ou sugerir? Não, eu penso que o essencial agora é aquilo que já se disse, né? Criar uma coordenadora. Penso que há algumas ações que estão em curso e dentro do nosso plano, digamos, de solidariedade. Se o Bloco Liberal avançou com a questão da, da petição, não é? Apoiarmos todos esta petição, depois discutirmos no conjunto o bom momento para fazer a entrega disto. Nós estamos já com esta campanha em termos de sensibilização, vídeos, etc. E, portanto, podíamos todos colaborar também. E a coordenadora ia ajustar o programa na base daquilo que a Hilária disse, porque, pronto, neste momento é difícil aqui fazermos isso, mas um grupo mais restrito, com certeza que depois pode fazer um documento e propor. Há uma oportunidade de, entre aspas, agitação que nós poderíamos aproveitar. O Presidente da República veio ao Parlamento no dia 15 falar à nação e não sei se vamos ter possibilidade de emitir uma coisa qualquer a dizer. Gostaríamos que o Presidente da República se pronunciasse sobre o voto na diáspora. Portanto, era uma coisa só para ir mexendo no assunto, né? Porque nessas coisas também temos de jogar um bocado com a oportunidade política. Agora, como fazer isso também não é uma ideia que me ocorre agora, não sei. Mas eu acho que o essencial agora é criar então a coordenadora que depois vai ver todas estas ideias e sugestões que foram dadas, como fazer a síntese de tudo isto. Agora, eu não sei, David, este debate vais publicá-lo ou é um debate que fica interno? Não, este debate pode ficar interno. Interno, ok. Pelo menos está gravado e temos alguma coisa... Isso é bom, exatamente. Isso e vai até ficar para a coordenação é bom para rever os pontos de vista todos, sem dúvida. Exato. Normalmente os debates que vão à rede social são os debates refinados, são os debates que precisamente ao consensual de todos, né? E pronto. Exato. Yeah. Não, eu acho interessante o ponto de vista do Miguel, portanto, a questão da lei, não é? E até ter ideias próprias sobre a lei, porque em torno, por exemplo, de qualquer situação, nós podemos não só exigir que a lei contemple, como podemos também, naquilo que é da alteração da lei, apresentar um projeto de lei. Neste momento, por acaso, a nível da Casa Sé, há uma proposta de lei de iniciativa da sociedade civil em termos legislativos, que a sociedade civil também pode ter esta iniciativa. Ainda não é algo que em Angola exista, mas de qualquer forma podemos abrir depois um debate, quando tivermos tudo bem preparado, um debate na própria aqui na VAD,
sobre a questão legislativa e ver quais são as propostas que devemos fazer. Eu achei muito interessante a proposta dele, dizendo que 3 deputados é pouco, 6 é que é, e tem uma divisão geográfica. Portanto, é um debate rico que nós podemos fazê-lo aqui, até publicamente, não é? Quando tivermos o nosso programa gizado, cronometrado, e será isto, o resultado disso, que transformamos, digamos, numa alteração da lei que devemos depois levar aos órgãos respectivos, aos grupos parlamentares, que são aqueles que têm a possibilidade de propor as leis, com os lobbies respectivos também, não é? Para que este direito seja contemplado. Portanto, não é só mais uma tarefa relativamente àquilo que a Hilária dizia. Portanto, sensibilização, movimento social são meios, mas temos é que fixar objetivos, e este objetivo também é um objetivo que deverá estar, digamos, consignado para termos êxito. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Filomeno. Só para dizer também, eu gostaria de salientar algo sobre a VAD, é que a VAD, para além dos debates que nós temos tido, dos angolanos que aparecem na participação do debate aos sábados, nós temos o grupo do WhatsApp onde estão concentrados a maior parte dos angolanos que precisamente são membros da diáspora. Estamos a falar aí por volta de 200 e tal angolanos. Agora, esses angolanos, de uma forma geral, somos angolanos, somos cidadãos de um só país, e que todos nós temos o mesmo direito de expressão, o mesmo direito de voto. Então, é por aí, na ideia de que a Hilária referiu que é importante termos uma comissão ou criarmos comissões e subcomissões que teriam tarefas divididas. Eu acho que é um processo que seria melhor e útil. Entanto, talvez que podíamos então olhar na ótica do cidadão, com o objetivo de lutar pelo direito do voto e trazermos todos e criarmos então, pensarmos em organizar comissões e subcomissões para então darmos resposta às nossas necessidades. Alguma sugestão aí no grupo, por favor? Estejam à vontade. David, eu acho que é mesmo por aí. Acho que começamos, já estamos numa boa reta, não é? Com um bom princípio, e acho que algumas das coisas já foram aqui definidas, já temos uma ideia do que é necessário. Temos que trabalhar com o calendário e ter um grupo que há de organizar as coisas e depois irmos ao trabalho, né? Acho que a estrutura praticamente está mais ou menos composta e que está a ser praticamente concordado com a maior parte das pessoas que interveniram. Acho que é uma questão de agora continuar e vermos onde é que podemos chegar com isso. Obrigado, Muma. Mais alguém? Daqui a pouco, mais de 5 minutos, vamos terminar, porque devido ao fuso horário, acredito que do outro lado já é muito mais tarde. Então, 5 minutos mais é suficiente para então fecharmos e voltarmos num futuro próximo com uma organização ou então com ideias mais sólidas e então pensarmos no que é que seria útil para este processo. Mais ideias por aí, por favor. Miguel, Mena, senhor Jorge Silva acabou de falar, né? Se tiver mais ideias também, Francisco, Imperial, por favor, Chito. Bom, eu diria que o alinhamento está ótimo, sim senhor, está ótimo. O Sr. Filomeno tocou num aspecto muito importante, que é com relação a quem que se deve entregar esse ônus, que é exatamente as comunidades, as pessoas, a diáspora em si. Porque é para poder fazer então aquele barulho que é necessário. Não é verdade? Eu acho que foi isso que eu percebi o que o doutor disse, não é? Porque se a gente começa a semear
aos poucos. Depois o barulho vai sumindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando nos apercebemos, já está espalhado a todo mundo. E existe essa necessidade de fazer isto porque só quando se força é que se obtém resultados. Senão vai acontecer exatamente o que aconteceu com a carta anterior. Entregou-se, ok, vamos ficar à espera, esperem. E espera-se até hoje, acabou-se. Então, tem que se encontrar exatamente essa estratégia, não é? De se poder fazer chegar o documento, tem que se fazer esse trabalho social local, que é de extrema importância, exato, e conforme proposta da Hilária, realmente essa questão das comissões também é extremamente importante, porque é o que vai fazer com que todo o resto aconteça. Se não for assim, então vão ser exatamente... Eu acredito que deve haver mais gente, não é? Também que está no mesmo processo, não? Então é uma questão de conexão, de ideias, não é? E se calhar este grupo aqui não está a ter as melhores ideias, mas tem alguém que está fora que poderá ter ideias muito melhores ainda, não é? E mais rebuscadas, que vão fazer com que se evite algumas etapas, não é? Que faça com que se consiga ultrapassar determinado tipo de obstáculos que vão surgir, que previamente já lá foram colocados, se calhar. Então, eu acredito que sim, que estamos no bom caminho e poderemos avançar, porque, afinal de contas, o que se quer aqui é exatamente essa questão do aspecto diplomático, não é? E, ao mesmo tempo, essa questão de criar este movimento que é de extrema importância, realmente. Eu gostei das ideias, gostei de ouvir, não é? Não foge muito daquilo que eu também tinha como ideia, mas recebi realmente informações novas e a gente está aqui para aprender todos os dias, nós não somos donos do conhecimento, na verdade, e, portanto, estou muito satisfeito, estou muito satisfeito. Estou muito Obrigado, satisfeito. obrigado, Imperial. Alguém mais, por favor? Vamos gastar os últimos... David, eu só para ir fechando, eu acho que devíamos sair já daqui desse encontro com algumas, digamos, com alguma coisa pragmática. Correto. Com isso eu queria dizer, não sei quem podia se encarregar de criar um calendário de trabalho, quer dizer, para a próxima reunião e ver o que é que nós, durante a próxima reunião, o que é que nós podemos apresentar. Acho que, resumindo, de acordo ao que o Emerson contou, acho que o assunto da carta aberta que vocês outra vez tinham proposto ao CNE, acho que esse assunto acho que é inviável, porque vimos que não funciona. Então, como o aspecto da pressão social, acho que cobrou mais força. Se vocês acharem bem, nós vamos trabalhando já com a ajuda do Chito no assunto dos vídeos. Vamos gravando já os vídeos. Nós temos ideia de conseguir que figuras públicas de todas as modalidades do nosso país, tanto da medicina, dos desportos, da música, do cine, possam gravar vídeos de 10 segundos, 15, 20, 30 segundos, pedindo voto, e a partir daí começar a fazer já a campanha, pouco a pouco nas redes sociais, e detrás desta campanha ir trabalhando outros aspectos já do ponto de vista tanto técnico, diplomático, político, enfim, todos esses aspectos que saíram daqui hoje desse debate. Não sei o que vocês acham, digo mais nada porque o tempo passa e acho que é importante ir já pondo em prática, pouco a pouco, o que nós estamos aqui a pensar. Hilária, eu acho que é uma ideia muito boa mesmo. Acho que eu sugiro a questão legislativa, né? Temos que sanear e ver como é que está a questão legislativa, termos este aspecto a priori por realizar no próximo encontro. Sim. Ou debater. Muito bem. Eu queria só dizer também que a VAD em si já tem estado, digamos, a trabalhar em alguns aspectos investigativos, não? Mas nesta altura, então, os aspectos investigativos, estamos a falar, por exemplo, procurar saber quantos angolanos estão na diáspora.
é importante. Procurarmos, então, ver quais são as viabilidades de remissão da carta, viabilidades e dificuldades e obstáculos que podem advir. Todos esses fatores nós temos estado a pensar, mas o apoio, a mão de obra, a ajuda, é aquilo que a Hilária disse, que precisamos de uma comissão. E, sobretudo, esta comissão estará, não é uma só comissão, mas são várias comissões dentro de uma comissão, onde teremos que distribuir responsabilidades e viemos a um encontro, quer semanal ou mensal, seja o que for, ou o que combinarmos, dentro de uma agenda, e pudermos então ver o que é que foi feito, o que é que investigamos, o que é que encontramos, o que é que foi feito, o que é que pusemos no papel, o que é que pode dar acabamento. O que é que acha? Eu só queria dizer, Davi, só para, se calhar alguém depois também vai querer dizer, mas só quero dizer que nós, desde o ponto de vista de ativistas do Bloco Democrático, nós vamos começar já a trabalhar, ou seja, vamos começar a trabalhar na linha do que nós tínhamos planeado antes, que é através da sensibilização, através dos vídeos. Ou seja, nós vamos ver se conseguimos contactar com as figuras públicas que mencionei anteriormente, e vamos, porque eu acho lá todas essas pessoas, todos esses angolanos e angolanas que estão espalhados pelo mundo, quando eles começarem a ver esse vídeo, e se tu pões referência no vídeo, e se quiseres participar, pões aí um contato de e-mail, de uma página web, ou enfim, de um contato, as pessoas pouco a pouco virão, porque acho que isso é um desejo de todos e todas. Sim. O problema é que as pessoas não sabem, é o que o Francisco Imperial disse há pouco tempo, que as pessoas não sabem que nós também estamos aqui a pensar, se calhar outro grupo que está a pensar o mesmo. Então, se eles virem e já aí alguém que está a mover pouco a pouco, seguramente as pessoas se unirão. Sim, concordo. Mas nós temos que, de alguma maneira, começar a andar, começar a buscar visibilidade, para ir pouco a pouco, os que estão na Bélgica, os que estão na Holanda, os que estão na Dinamarca, os que estão não sei onde, e pouco a pouco as pessoas virão ter conosco. Okay. Olha, se me permite, David, sim. Eu acho que devíamos ser então práticos, né? Eu acho que aqui o essencial é mesmo indicar aqui as pessoas que podem desde já fazer parte desta coordenação. Eu dizia que as pessoas do VAD, não é? Eu ia dizer que também o Miguel Lopes, o Mena, oficial, o Jorge Silva, a Hilária e o Chito, por exemplo. Vocês depois peguem tudo aquilo que nós conversamos, discutimos e organizem as ideias todas. É nesta base em que nós estamos a falar, porque digamos, a voz da diáspora em si, ou digamos a VAD, temos mais pessoas que também gostariam de estar alinhadas neste processo, e então a ideia seria mesmo que tivéssemos uma comissão para podermos coordenar as ideias e podermos criar uma tática específica para tal. E em paralelo, estaríamos a fazer o que a Hilária disse, que, pronto, fazer o brainstorm e começarmos a fazer alguma coisa para criar voz. Ok. Pronto, eu já fiz a minha proposta. Tá. Então, alguém mais gostaria de salientar, dizer algo que podia ser pertinente antes que nós passamos então para o... Ok, sim. Eu também gostaria de dar aqui uma opinião. Eu acho que não tenho muito a dizer, porque é o que o Dr. Flamengo falou, que a Hilária falou, e que eu também mencionei no princípio. Temos que criar, sim, essa equipa, e que juntos vamos poder dividir algumas tarefas dentro da equipa. É um estudo que nós já estamos a fazer. Encontramos muita informação necessária que pode nos ajudar a levar essa luta adiante. Então, eu sou também da opinião que vamos criar esse grupo e vamos começar a fazer o brainstorm e vamos ver quais são as melhores táticas e o mapa das agendas, quando é que a gente vamos poder acabar e quais são as fases que nós devemos tocar. Então, começaríamos por criar o grupo, as pessoas interessadas que estão dispostas a trabalhar, e vamos dividir as tarefas e começamos a trilhar o caminho. Correto. Para fechar, em outras palavras, aquilo que todo mundo já falou. Exato. Para fechar, então, Miguel, tens aí uma palavra que eu vi com certeza.
alguma coisa. Miguel Lopes. Miguel? Pronto. Então, Ok, estou. ok. Eu ouvi, ok. Eu quero dizer que, para já, obrigado aos colegas, obrigado a todos e obrigado por que tenham considerado os pontos que eu levantei. E eu estou disposto a começarmos a trabalhar. Eu penso que a proposta do Dr. Filomeno é excelente. E, na verdade, o Davi já tinha adiantado esta semana mais ou menos os caminhos que iríamos, para onde iríamos, e refinamos esta lista, trabalhamos com a Hilária, que tem projetos fantásticos, e eu creio que é o momento de avançarmos. Já seja na definição dos pontos, já seja na definição do draft da lei, já seja a pensar em tudo e mais alguma coisa. E a nível dos partidos políticos é fantástico porque tem uma disciplina única, cada um dos integrantes pode daí organizar-se de forma e vendo uma pessoa, digamos, de cada grupo que represente a ideia do coletivo e sempre avançamos mais rápidos e apesar das divergências, né? Apesar das diferenças. Não. Tá bom. Pronto. Eu acho que chegamos a um consenso. Alguém tem uma última palavra, depois eu fecho e vamos embora, ou como é que é? Quer dizer, para dizer também que dentro em breve nós vamos entrar em contato com da mesma forma que nós criamos essa reunião, esse encontro, vamos voltar a fazer os mesmos contatos e fazer acontecer uma outra reunião que já será mais definida e mais estruturada. Alguma pergunta, algo querem dizer, alguma sugestão antes de fecharmos? Apenas para agradecer este debate que foi profícuo e encorajar a todos nós, para prosseguirmos. Grande abraço. Muito obrigado. Pronto, obrigado a todos e, portanto, voltamos muito breve a falarmos do mesmo. Davi, então esperamos pela tua convocatória, não? Correto. Tu nos convocas à seguinte reunião ou como é que vamos ficar a saber? Vamos convocar numa outra reunião muito breve, Ok. e porque, afinal de contas, chegamos a um consenso que há mesmo necessidade de criarmos comissões, não é isso? Ok. Pronto, então a partir daí depois vamos convocar uma outra reunião. Muito obrigado pela participação de todos e Sr. Jorge Silva, eu certeza não tenho seu contacto, podia facultar-me em privado se quiser ou no público. Ok, eu acho que já pus aí no caso o meu nome e o número é esse. Vou ver. Mas posso mandar, sim. Está bem. E tem o meu número também, não é? Sim. Pronto, obrigado. Ok, um abraço a todos. Um abraço a todos. Ok, um abraço e passem todos uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Estamos juntos. Ok, Tchau. Tchau. Estamos juntos todos.